Olá, boa tarde. Estou aqui com vocês para a formação de vocês a convite da Maria Amélia. Um prazer estar aqui para refletir sobre ações em relação à escola, ao dia a dia. Eu preparei essa palestra é, na verdade, um bate-papo, né? Com muito carinho. A Maria Amélia passou, dentro da ética, o perfil de alguns alunos em relação ao trabalho de vocês, diário aí, nas tardes, bem intensa, descreveu alguns comportamentos, algumas situações, preocupadíssima em relação ao rendimento escolar, que esse é o nosso objetivo na sala de aula. Eu preparei esse material com carinho, é para vocês, ela vai compartilhar com vocês aí depois, vem junto um material em PDF também, mas depois aqui mesmo nos slides nós vamos ver alguns nomes de documentos que nós mesmos vamos sair a campo para pesquisar, tá bom? Eu gostaria de iniciar essa nosso bate-papo falando de alguns pilares legais que existem e que são importantes nós lembrarmos por que eles estão aí e por que esse movimento da inclusão, entender um pouco mais da nossa dedicação com base nas leis, regras e dentro da legalidade, né, que nós temos que transparecer como escola, um trabalho efetivo, como educadores, sendo modelo para a sociedade, aceitando os desafios, sabemos que são eles muito difíceis, né? Por mais que dedicamos e fazemos nossas capacitações aí, tem alguns desafios que a gente demora um tempo até entender e compreender as condições. Então, nós temos aí um marco legal que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que dar um amparo para as nossas, da pessoa com deficiência em relação à educação, um deles, né, nas variáveis aí de outros direitos, e o educar fica o papel da escola, do educador, do diretor, coordenador, merendeira, as ajudantes da limpeza e todo o corpo que faz parte da escola. Nós temos que ler essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência para instruir mais, incorporar mais coragem e entender mais esses desafios que a sociedade nos propõe. Outro é a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade de Saúde. Eu acho que esse aí é um pouco novo, não é tão novo, acho que é 2013, se não me falha a memória. É o famoso CIF em relação a avaliar a pessoa com deficiência em relação à sua funcionalidade e às incapacidades em relação à sua deficiência. Então, temos barreiras, desafios, nós vamos encaminhar essa adolescente para o mercado de trabalho, nós estamos conduzindo o crescimento dele ao longo da escola, da escolaridade, com uma certa funcionalidade, tudo para alcançar uma qualidade de vida e uma participação desse ser cidadão na sociedade. A escola, ela de maneira formal, traz instruções para aumentar a sua qualidade de vida a nível de mercado de trabalho, a nível de convivência, de instrução, de interação com o mundo, né, que nos cerca. Uma novidade, eu acho que se não ouviu falar, tem a Agenda 2030, que fala das desigualdades sociais para buscar os direitos, atendimento aos serviços básicos, então, todo mundo ter acesso a esses serviços básicos, até mesmo a alimentação. Mas por que ela vai falar dessa Agenda 2030? Tem garantidos direitos aos serviços básicos e a gente sabe que no nosso país ainda tem muitas pessoas com desigualdades sociais. Entender um pouco dessas políticas que estão incluindo os direitos, mas não favorecendo situações para que alcance esses direitos. Então, para entender isso, como educadores, nós vamos ler um pouco para embasar, para saber o que o movimento, sociedade, Brasil tem feito para propiciar esses direitos acontecerem, porque querendo ou não, chega até a escola muitas cobranças que é o envolvimento de uma sociedade para que
tem efeito essas cobranças aí. Então, não é só o papel da escola e não fica tudo em cima das costas da escola. Outra coisa que a gente, para ter estudos, para favorecer essas capacitações, formações, são as pesquisas, né, as estatísticas de quantos alunos que a gente tem com TEA, quantos cegos, quantos pessoas com deficiência física. Gente, se a câmera travar, nós vamos continuar no áudio aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Para essas estatísticas nos ajudar a achar as causas, prevenções, encaminhamentos, as condições de saúde de atendimento tem que aumentar, se aumentou tantas possibilidades de deficiência nessa região, nessa outra, é todo um campo que vai ampliando condições de estudos para favorecer as condições de atendimento também, as escolas, inclusive as inclusões, né? Aí nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que essa é famosa, né? Cai muito em concurso para professor. E o professor que tem a inclusão tem que saber da Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela tem o número, a 13.146, 2015. Lá a gente tem todas as questões sobre as deficiências, o atendimento, o que pode ser ofertado. Por isso, a gente tem que entender para saber cobrar, para saber agregar um suporte à nossa escola. Se a gente não sabe que a gente pode agregar, convidar ou ter por perto, nós não podemos exigir do governo, nem do MEC, nem de nenhum lugar, porque a gente não sabe nem o que está fazendo, né? Temos um manual diagnóstico também, que é referência. É através deles que os laudos têm aparecido com esses nomes. Então, são inúmeros nomes de deficiências e de doenças que a gente às vezes não conhece, síndromes, transtornos, e que lá no manual descreve de uma maneira padrão, geral e mundial, né? Para todos os médicos ter referência para dar um diagnóstico. Por que um professor tem que ter acesso à informação? É o que eu sempre compartilho. A gente não entende, então nós vamos ter que estudar. O que a gente tem que estudar? É como se estivesse fazendo uma monografia, sabe? O que é, para quê, para onde vem. Depois vem as nossas ideias e nossas realidades, para entrar em parceria com tudo aquilo de informação que eu tenho. Então, nós temos que ter esse acesso. Esse livro a gente pode baixar, ele tem acho que 900 páginas ou 600, não estou lembrando exatamente a quantidade de páginas. A gente pode guardar em PDF em algum cantinho, para sempre que tiver um diagnóstico, alguma dúvida em relação à descrição desse transtorno mental, inclusive o TEA tem descrito aí, o DSM-5 vai nos nortear, nos dar informações. Ele não vai explicar quem é o aluno para mim, ele vai dar orientações de uma maneira geral, padrão, de como o médico, a medicina vê esses transtornos, o TEA, e outros transtornos mais que às vezes a gente vai abrir o livro lá nem sabia que existia, né? Aí nós temos a referência do CID-11. O CID-11 ele está em transição, em fase de transição do CID-10, que é o que vigora, para passar para o CID-11. O que aconteceu com o CID-11? O CID é aquele númerozinho que cada laudo tem de acordo com o seu diagnóstico. Então, o CID-11 é importante para o TEA neste momento, porque ele trouxe uma nova forma de avaliar a questão diagnóstica do autismo. Então, nós temos o CID-11 traz uma consideração em relação ao nível intelectual, a linguagem da criança, se ela tem algum déficit intelectual ou não, se tem algum comprometimento grave ou leve, e no CID-10 eles tinham outras nomenclaturas e outra maneira de olhar e avaliar para chegar num diagnóstico preciso. Às vezes ficava um pouco confuso, né? A gente tinha antigamente a síndrome de Asperger, agora a gente não fala mais, a gente fala autismo leve, autismo moderado, autismo severo, grave a severo, né? Isso tudo depende das proporções do comprometimento em cada nível. Por isso que a gente fala
TEA, transtorno do espectro autista. Esse espectro vai variando de acordo com de cada ser humano. Então, isso é avaliado no momento de dar o diagnóstico. O que tem ocorrido é os pais quererem ainda que mencione que seu filho seja síndrome de Asperger. É só para a gente entender que a nomenclatura não é que pouco importa, ela é muito importante, mas nós temos que entender que a questão da nomenclatura, ela nos guia, mas o que vai realmente nos guiar mais é essa proporção da dificuldade em relação à linguagem, à interação social e também à inteligência, ao raciocínio, ao pensamento. Então, nas ações, nas atitudes, nas intervenções, a gente começa a corresponder isso em sala de aula e a família também começa a perceber as maiores ou menores dificuldades da criança. É importante falar que o CID ele é uma classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Essa classificação, ela tem essa sigla CID, é uma das mais importantes ferramentas epidemiológicas utilizadas diariamente por médicos. Então, é uma ferramenta de avaliação. Seguindo esse CID, eles conseguem ter as descrições das doenças e poder padronizar aí o diagnóstico de acordo com a proporção aí o desenvolvimento da doença, ou da síndrome, ou do diagnóstico que cada um vai receber, né? Por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente recebe e tem uma inclusão na escola, nós temos que lembrar que a gente precisa compreender o diagnóstico, de antemão acolher e fazer a nossa interpretação de tudo isso, né? Quantos laudos foram contestados por não apresentar todas aquelas características, né? E também de fazer a gente pensar em desafios para poder alcançar melhora no quadro diagnóstico apresentado, uma vez que falam que é severo e o outro é grave, o outro é leve. Então, nós sabemos, isso nos guia e nos norteia em relação às ações pedagógicas na escola. Essa sensibilidade para compreender o diagnóstico depende de nós. Então, eu costumo dizer que cada professor que recebe uma inclusão é um presente que ganha para desafio a si próprio em relação à sua profissão. Então, começa aí a despertar um professor pesquisador que vai em busca das informações para poder mapear esse aluno, para poder proporcionar o melhor em relação ao desenvolvimento pedagógico que naquele ano que ele recebeu esse presente em sala de aula. Então, antigamente se falava autismo, né? Hoje, TEA por conta desse espectro autismo, que são essas variáveis em relação ao desenvolvimento, né, da criança. Então, TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, neurologicamente, o desenvolvimento tem um transtorno cujo diagnóstico é feito por observação. Então, olha lá, já deixo claro aqui, observação. Então, desde lá do diagnóstico, é feito observacional, né? Uma vez eu ouvi um médico falando essa palavra e eu gostei. E eu carrego ela comigo. Então, se é observacional, na sala de aula continua observacional. Todos os fatores que levam a alterar os comportamentos, tudo aquilo que a mãe relata, são observacionais e que não são certezas, porque de acordo com o dia a dia, isso pode ir movimentando e mudando, havendo mutações, né? De acordo com as intervenções, com as não interações ou com as interações desse aluno. Então, o autismo é caracterizado por uma dificuldade e inabilidade de interação social. Nem sempre. Tem criança TEA que tem uma interação social razoável, mas tem um distúrbio, tem uma disfunção, uma anormalidade em relação à comunicação social. E comportamentos excessivos, restritos e repetitivos, o que às vezes interfere muito em relação ao aprendizado e a interação com a escola, com a sala de aula, com o grupo, porque o desafio de atendimento das inclusões são
a inserção dele no grupo, né, na comunidade escolar. Quando atende em clínica, o paciente, o TEA ou o PCD, qualquer outra deficiência, tem um atendimento direcionado e único, né? O desafio da escola é atender em grupo nessa comunidade escolar. Por isso, nós temos tantos outros problemas que são diferenciados e às vezes não valorizados por outros especialistas que atendem as nossas crianças, né? Nem sempre especialistas, até mesmo o pai, ele fala, lá no atendimento psicólogo ele não faz isso, né? E aí a gente fala, poxa vida, a gente tenta de tudo, mas o desafio a gente tem que deixar claro até para os pais e para toda a equipe, que o desafio ele é um pouco mais, tem um pouco mais de sofrimento por conta do grupo, né? Do desafio do grupo, do movimento todo da escola, não são uma pessoa, não é tudo direcionado para ele, e nós vamos adaptando para chegar lá. Então, cada TEA, eu deixei a fala para centralizar no TEA por conta da maior parte das inclusões de vocês serem TEA. E a intensidade que cada TEA tem no seu diagnóstico, por isso que é importante ver os numerinhos lá e o que significa, vai também nos proporcionar a compreensão do que ele mais precisa, do que ele menos precisa no momento e elencar esses objetivos ao longo do ano. Então a gente consegue, através da intensidade para chegar ao diagnóstico naquele momento, e nossa observação no dia a dia, ver se realmente está naquele estágio e elencar alguns objetivos para a criança, para a gente ter esse desafio acolhido, de informações precisas em relação ao desenvolvimento escolar. Então, por exemplo, quando no diagnóstico aparece uma criança que tem um autismo severo, isso não significa que ela não vai conseguir melhorar o quadro e reduzir a intensidade. Então, o que a gente tem que pensar é que, por exemplo, aquele autista severo, ele tem condições, não é de mudar o diagnóstico, é de diminuir a intensidade de comprometimento das áreas que são avaliadas no diagnóstico. Por isso que eu falei, a gente tem que entender o diagnóstico. Então, por exemplo, ele não interage com o olhar. Então, ele seria um desafio e objetivo, uma vez que ele está inserido em grupo. Ele não balbucia, não faz apontamentos do que ele quer comer, não chega nem próximo. Por exemplo, se a criança autista ela é muito severa, mas ela chega perto da maçã e aí você entende que ela quer comer, já é um passo de comunicação. Aí o próximo passo seria apertar o botãozinho eu quero. Aí a gente faz um treino para essa comunicação acontecer. Um exemplo, tá bem simples, mas para a gente ter uma noção de como que a gente vai ampliando a comunicação passo a passo com as ideias do movimento que ele já traz e que ainda é muito cru e que precisa ser ampliado. E aí, conforme ele vai entendendo esse mecanismo de apontamento, ele vai conseguindo ampliar a sua comunicação. E a comunicação é um dos maiores desafios em relação à alteia, né? Então, lembrando que nós estamos falando muito de TEA, mas a gente pode levar esses exemplos até para outras deficiências que têm essas dificuldades, principalmente em relação à comunicação também, tá? Então, nós vamos categorizar a intensidade do autismo para auxiliar na busca de soluções em relação ao desempenho na escola. Então, tem o laudo de autismo e aí eu não sei se a intensidade está mais comprometida na comunicação, no comportamento, na interação social. Você já olhou seu aluno dessa forma, né? Então, quais os desafios? E isso tem que ser conversado, dialogado com os pais. Olha, mãe, eu fiz uma avaliação no começo do ano, ou agora para começar o segundo semestre, eu notei que as maiores dificuldades dele não está na comunicação, está na socialização. Então, nós vamos fazer assim: nós vamos montar as atividades, as rotinas, depois vocês vão ver mais para frente algumas ideias. E
concentrar bastante nessa questão da socialização. Então, nós vamos proporcionar isso, aquilo, outro, e os pais têm que saber e acompanhar, sabe por quê? Porque se a gente explica, nós temos a informação. Se a gente tem a informação, a gente sabe o que está fazendo. E se a gente conquistar e deixar claro para o pai, se nós ampliarmos essa socialização, um exemplo desse pensamento que eu estou aqui, ampliarmos essa interação, ele pode começar a dialogar com o outro, começar a ampliar suas ideias por conta da interação, sair um pouco da sala, ir até o banheiro sozinho, e aí N mil motivos de objetivos que a gente sabe que é passo a passo e que tem uns que é longo prazo, médio prazo, curto prazo, de acordo com as estimulações e compreensão de toda uma equipe e da família, e a gente vai precisar bastante de apoio dessa família também, tá? Quando a gente olha a UTEA com esses níveis de intensidade, de comprometimento aí, e a gente começa a entender um pouco mais esse diagnóstico, a gente começa a estabelecer e elencar alguns pontos que a gente precisa melhorar em relação à interação com esse aluno. Tá, ele tá lá, mas ele tem que ter um objetivo. Eu sei que vocês fazem PEI, a Maria Amélia já relatou isso. Esse PEI é importantíssimo. Será que esse PEI está traçado pontos importantes? Eu sei que nós pensamos muito em relação ao aprendizado, à área pedagógica, mas tem coisas e situações que elas dependem de outras áreas para poder apresentar resultados fortalecidos em relação à parte acadêmica. Então, nós também temos que apresentar aos pais situações e condições básicas e que é necessárias ao ser humano para poder obter a evolução como um todo, porque o ser humano, nós podemos fragmentar situações que eles precisam para ir em busca de treino, mas depois vira uma coisa só, é um ser humano, não é um robô que você aperta o botão, faz, não tem sentimento, não tem retorno, não tem pensamento e não tem escolha. Então, nós temos que pensar nesse todo aí acontecer, por isso é a compreensão do diagnóstico. Espero que vocês estejam entendendo em relação à intensidade do TEA, porque essa intensidade nos provoca pensamentos para melhorar as condições de oferta de ações pedagógicas que vão ser oferecidas, que eu sei, em sala de aula por cada um de vocês. E que eu sei que isso já acontece com bastante êxito, então nós vamos melhorar ainda mais. Então, alguns fatores que definem essa intensidade o grau de dependência, por exemplo, se eu tenho aquele TEA que ele é muito dependente, ele espera muito de nós, ele ainda usa o outro como instrumento de braço para pegar, né, que faz aquele movimento. Eu ainda tenho, alguém oferece algo de comer porque eu não peço. Então, esse grau de dependência leva a gente a encaixá-lo num leve, moderado e num severo. Então, o nível de comprometimento da linguagem, então é verbal e não verbal. Tá, ele não é verbal, mas ele aponta, ele leva você perto, ele sinaliza ficando perto do objeto que ele quer, ele balança a cabeça, ele não fala, tá, mas ele tem outras condições de linguagem, porque a comunicação a gente tem que entender também que ela pode ser advinda de diversas formas, né? E aí eu consigo estabelecer um início de linguagem, ou a gente começa a despertar um olhar para avaliar melhor essa criança, porque ela é não verbal, mas ela tem apontamentos, ela consegue ficar perto do objeto quando quer pegar, mas não tem iniciativa. Então, ela tem um raciocínio ali para pensamento da linguagem, para elaborar pelo menos um início de linguagem, não tão espontaneamente, porque ela depende do outro para finalizar tudo isso, né? O grau de dificuldade para iniciar e manter relações contínuas do ponto de vista social. Então, na sala de aula, ela tem escolhas, ela fica só com um, ela fica mais sozinha, ela se isola. Como que é toda essa questão de relação social? Então, quanto mais intenso for esse comprometimento nessas 3 áreas citadas acima aí, mais severo é o autismo. E quanto menor o comprometimento, mais leve será a sua intensidade. Então,
A intensidade vai definir o diagnóstico. Então, pois lá, é TEA, mas TEA de que jeito? O diagnóstico vem de uma maneira que às vezes você fala, meu, o diagnóstico veio, mas e daí? O que que eu faço com isso? Então, daí nós temos que pensar que essa intensidade nos proporciona também, sinaliza objetivos, de maneira que ela reflete a apresentação do comportamento dela em relação a essas três áreas, e aí a gente coloca esses comprometimentos como os desafios para nosso trabalho pedagógico. Então, eu coloquei aqui na sequência a descrição do TEA leve, a descrição do TEA moderado e a descrição do TEA severo, né? Em cada um deles tem o comprometimento de uma maneira geral, e embaixo aqui no TEA leve eu coloquei, né, que a síndrome de Asperger está incluída na intensidade leve do autismo. Então, todos os pais querem diagnóstico TEA leve. Todos os pais, a maioria deles, a maioria, não estou acusando ninguém, né? Mas síndrome de Asperger falam porque ele é a intensidade do comprometimento do transtorno é leve. Então, ele tem algumas dificuldades, mas ele consegue ter, olha, como eu escrevi acima, uma certa autonomia. Ele necessita de apoio, ajuda apenas em alguns momentos. Ele tem espontaneidade, ele consegue seguir um modelo de alguma atividade, sem pedir ajuda. Algumas das vezes começa a apresentar alguma certa criatividade, consegue falar, conversar à sua maneira. Né, tem às vezes um jeitinho de falar que aprendeu e convive dessa maneira, mas consegue fazer as pessoas compreender o que quer dizer, o que pensou. Então, assim, se você for ver todas as descrições da intensidade de cada um, a gente começa a encaixar essa intensidade nos nossos atendidos, né? Isso acontece com TEA. Mas se a gente for também querer definir o comprometimento físico de uma deficiência física, eu também consigo. Lá no CIF, a gente vê o comprometimento da funcionalidade, da incapacidade no documento que eu falei, na deficiência física. Então, a gente tem que começar a procurar informações. Por exemplo, eu tenho uma cadeirante comprometida as perninhas. Ela nunca vai poder ficar de pé, então o meu pensamento, né? Ela fica de pé, porque ninguém pergunta, né, para os pais em reunião, né? Ela consegue ficar de pé? Não, realmente ela não tem o movimento. O médico disse que ela perdeu a sensibilidade das pernas. Tem algumas deficiências físicas que comprometem a questão da sensibilidade das pernas, aí usa fralda por conta disso. Então, por exemplo, ela já vai ter uma incapacidade de controle dos esfínteres. Então, é uma questão que você não vai colocar em rotina, ir ao banheiro. Ela vai ir ao banheiro para lavar as mãos, escovar o dente do membro superior dela movimentar. Da parte higiênica para uso do banheiro, do vaso sanitário, ela não vai conseguir. Mas ela pode, dependendo do membro superior, o movimento, ajudar a auxiliar a troca da fralda. Se ela conseguir ficar de pé, ela fica nas barras e ela fica de pé, pode trocar a fralda de pé. Então, são situações que a gente vai avaliar para aumentar a funcionalidade dela em relação ao cuidado, ao autocuidado, né? Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas dentro do TEA, a gente viu a intensidade de comprometimento. E eu estou falando da a intensidade de comprometimento das outras deficiências também. Então, vamos colocar aqui uma situação. O síndrome de Down, são todos iguais? Não são. A intensidade do comprometimento deles vai variando de cada ser para cada ser. Aí você fala, questão genética? É um todo, um complexo do todo, às vezes de falta de estimulação, de muita estimulação, de confusão, de não traçar um perfil e um caminho para a progressão desse trabalho em relação à pessoa com deficiência. Então, no TEA,
Como que a gente vai definir essa intensidade? Olha, no paciente com deformidade física, com a incapacidade física, com a deficiência física, nós vamos pedir auxílio para um fisioterapeuta, professor de educação física em relação à parte física, né? Por exemplo, ela tem a mãozinha torta, mas ela quer muito pegar no lápis. Quais as formas que eu vou poder fazer isso? E aí pedir auxílio de multidisciplinar aí para avaliar essa questão física para avançar em questões dentro dos desafios da escola, porque também é uma possibilidade de progressão aí em relação ao pegar no lápis nessa criança. Deu para entender um pouquinho a situação de cada um? Então, em cada deficiência, a gente pode ampliar esse olhar de acordo com o comprometimento e intensidade de cada diagnóstico, tá? Então, como que a gente vai definir a intensidade do TEA? Como eu já falei, a gente tem o manual, o diagnóstico manual de transtornos mentais, que é o DSM-5, e esse vigora agora. Então, a gente usa ele como referência e também a gente usa escalas. Essas escalas, os próprios psicólogos e neurologistas, neuropediatra, também utilizam essas escalas para nortear a intensidade desse TEA. Então, eles são questionários que a gente põe sim ou não, uma pontuação, tem uns que é ponto, número, para escalar e identificar a intensidade do TEA, né? Em que área tem mais dificuldade, de acordo com a dependência, é o grau de autismo que ele vai receber como laudo, tá? Então, eu mandei aí, eu acho que eu mandei o CARS, mandei o MChat, que são escalas para vocês olharem, observarem o que eles olham e identificam nas crianças para poder colocar o grau de dependência e diagnosticar como TEA leve, moderado e severo. Eu gostaria de falar, professor, vai olhar essa escala de CARS para quê? Para ser norteador e servir de objetivos para traçar com o meu aluno, independente do meu planejamento anual, que eu sei que a parte acadêmica eu tenho que cumprir essa missão durante o ano letivo, mas eu também tenho que apontar e sinalizar objetivos que ao longo do ano eu também vou fazer uma parceria, porque senão objetivos acadêmicos vão ficar para trás, porque questões mais importantes que antecedem esses objetivos ele ainda não tem, que servem de estrutura, de alicerce, de base para isso melhorar e ampliar, entendeu? Então, essas escalas e avaliações diagnósticas, eu não vou pontuar e não vou apresentar para mãe nenhuma, elas são norteadores para melhorar nosso trabalho, embasar nosso trabalho. Então, de que forma que eu falei, de que forma que eu vou informar a mãe que eu observei? Eu fiz uma atividade avaliativa, eu fiz uma atividade em sala de aula prática e ele não conseguiu fazer as escolhas, tenho feito isso diariamente, ele não tem. Então, mãe, você vai sempre que oferecer uma comida, levar ele à mesa, mostrar o que tem, ele vai fazer as escolhas, mesmo que ele não goste, escolha sempre as mesmas coisas. Então, proporcionar essa escolha, porque de acordo com a escala lá, eu observei, você viu, e um dos itens era não consegue realizar escolhas. Vamos supor que lá tenha descrito isso, que eu não lembro exatamente o que tem escrito nas escalas. Mas tem questões assim que nós não paramos para prestar atenção, que essa situação de escolha mostra pra gente a dificuldade quando ele vai pintar, pinta da mesma cor, quando ele vai pegar o objeto, pega a mesma cor, porque sempre ofereceu o mesmo por saber que ele gosta, nunca abriu o leque para estimular e explorar mais essa questão em relação ao ser humano, a vivência do dia a dia, a vida, né? Então, nós vamos ter instrumentos e vai sinalizar e apontar onde que é a parte que está fraca para melhorar nosso foco de intervenção,
para ele desenvolver mais em todas as áreas avaliadas pedagogicamente falando. Então, o que a gente começa a fazer? Nós vamos mapeando esse aluno para poder incorporar relatos e observações para conversar com esses pais, porque eles sempre falam assim, a gente relata situações e fala em casa ele não faz, em casa não acontece isso, lá na terapia ele não faz isso, e na escola o desafio é em grupo e acontece isso, nós temos ofertado, nós temos feito, faz essa atividade em casa. Então tem gente que fala assim, eu quero atividade, um caderno que vai para casa, né? E aí, às vezes, é o pai que faz, o pai que dá a resposta, e você sabe que não é o aluno que fez, é o pai que fez, né? Não colaborou para aquilo. Mas, às vezes, os apontamentos fazem o pai refletir, mesmo não assumindo tudo isso, né? E isso já faz parte de um caminho para aceitação do diagnóstico. Eu sei que tem muitos que pintam um aluno que é de casa, mas que não é da escola. Então, isso faz parte da aceitação e do luto que esse pai está vivendo de não aceitar o diagnóstico em relação desde o nascimento, né? Tem criança com 12 anos, o pai ainda vive nesse mundo de faz de conta e não consegue aceitar toda a questão da deficiência e do comportamento que ele apresenta, né? E porque ele almeja ler, escrever, ser engenheiro, formar, e ele ainda não caminha com os pés no chão e não consegue visualizar todos os comportamentos descritos. Essas ferramentas, a gente tem várias aqui, eu trouxe vários nomes, inclusive eu mandei alguns. A gente vai usar como referência. Eu gosto muito desse inventário operacionalizado do Portage, né? Que nós encontramos e eu mandei algumas leituras para vocês, para a gente interagir, porque assim, comunicação começa com o corpo. A gente vê que as crianças, que os TEAs têm muito travamento de expressão corporal, né? E isso é o início para a comunicação. E eles se fecham muito em relação à não interação com a atividade física. Atividades físicas é o que menos eles gostam, né? E esse é o grande desafio. Então, oferecer música, expressão corporal, transmitir a ideia de uma outra forma, né? Alimenta a questão da criatividade, de caminhos possíveis para que haja a comunicação, e nós começamos a é, entender melhor nosso corpo, o funcionamento dele, e começar a entender que esses mecanismos são importantes para a vida, e principalmente o aluno que está envolvido nisso tudo. Então, por exemplo, na semana, quantas vezes na semana eu ofereci um trabalho de comunicação para esse aluno incluso e para os outros alunos também, porque todas as atividades que eu sei, que eu planejei, mas essa atividade é direcionada para aquele aluno, nenhum aluno perde, todo mundo ganha. As expressões modifico, porque às vezes eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho uma dificuldade, né? Dificuldade de comunicação, tem algumas crianças que têm extremamente, elas não são autistas, né? TEA, vamos dizer assim, vamos atualizar a nomenclatura aí. Então, nós temos que pensar que o ser humano como um todo, mesmo tendo inclusões, a sala ganha de presente atividades que vão explorar mais e afinar mais o que já tem desenvolvido e colaborar com o colega da inclusão, porque a inclusão, a gente tem que pensar que é incluir, estar dentro, junto, envolvido, interagindo, não somente estar presente, corpo presente, as atividades totalmente separadas. Esse PEI, quando começou, eu fiquei até com medo, né? Vai começar a olhar o aluno e tratar individual, né? Porque não é isso. Olhar o aluno com os objetivos, mas envolver. Então, como eu faço isso, que dá muito trabalho, né? Eu adapto as atividades, mas fica tão adaptada que ele não consegue interagir com o outro, com o grupo, não consegue apresentar. Não fiz uma escala ali de elenquei objetivos, porque eu não conheço o aluno, eu só peguei o TE e estou fazendo o que todo mundo, às vezes, o passo a passo da internet indica que é bom e que tem sucesso com outros alunos, né? Em relação à intensidade, a gente começa a falar de suporte. Suporte 1,
para o autista leve, suporte 2, para o autista moderado, suporte 3, para o mais severo. Então, nós podemos usar essa palavra, né? Suporte de nível 3, ele precisa de muita supervisão, apresenta dificuldade na comunicação, é uma criança não verbal, então estou inserindo a comunicação por foto, no real ou no concreto com objetos. Vamos supor que o meu severo seja ao nível de não compreender as palavras ditas, assim de apresentar o objeto concreto para compreender as ações, ou fazer apontamento, ou levar e fazer junto. E então o nível severo de compreensão necessita de amparo de suporte 3, né? Já no suporte 1, só uma frase não tão complexa, simples, de ações ele consegue. E eu consigo dar 3 ações para ele fazer, cada uma no seu tempo, ele consegue realizar as atividades, né? Então, o tipo de suporte que a gente dá para questão da intensidade do comprometimento do TEA também é uma coisa que se fala muito em relação ao TEA. Então, assim, antigamente, eu tenho um exemplo, eu dava muito suporte de nível 3 para ele, mas agora estou no nível 2 de suporte, porque ele já, com o apontamento da figura, ele já vai e realiza a ação. O que antes eu fazia junto já tem um outro tipo de suporte. Então, o objetivo de mapear todo esse diagnóstico, de perceber a intensidade, de perceber o suporte, é permitir que os indivíduos sejam bem-sucedidos e menos dependentes, porque o que causa frustração em nós é essa dependência. Então, como é que eu crio uma independência num aluno TEA ou de outra deficiência que possa proporcionar esse desenvolvimento e que a minha intervenção tenha sucesso? Então, como que eu faço isso? Conhecendo. Então, é o que eu tenho falado a todo momento, né? Nós temos uma importante parceria que, assim, eu costumo sempre dizer, né? Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. Ai, não, a escola só tem eu e a auxiliar, a coordenadora e a diretora, acabou. Não, você tem a merendeira, a faxineira, o auxiliar de limpeza, você tem o motorista do ônibus, você tem os amiguinhos da escola. Essa é a equipe multidisciplinar. Faz parte do contexto da criança. Todo mundo que é envolvido, e além das terapias, o médico que acompanha o caso, a psicóloga que atende, a fono, quando atende. Quando não atende, nós vamos fazer. Essa equipe é que vão dar suporte também, vão descrever toda a questão de interação com a criança, como que ela reage, isso tudo é muito importante. Então, assim, o TEA, ele precisa de compreensão e apoio da família. Ele vem para a escola, ele fica 4, 5 horas ali com vocês, mas ele vem de uma interação, de uma família que é cuidadora e é conhecedora do diagnóstico que ele apresenta. Muitas vezes não fala como a gente descreve, mas nós vamos compreender todas as questões que ela descreve e tentar compreender o que ele faz na escola também. Então, muitas vezes são necessárias muitas intervenções e terapias. Se for uma criança de idade escolar, ainda é necessário ajudá-la a interagir e encontrar formas para que ela consiga aprender respeitando o seu ritmo. Então, assim, os pais, eles não entendem, eles colocaram na escola, quer que escreve e lê. Então, a criança nem pega no lápis ainda, a criança nem se interessa por papel. Então, que tipo de avaliação que eu tenho que fazer para sinalizar coisas e objetivos para eu conquistar, mesmo ela estando lá na terceira série do ensino fundamental. Então, tá lá no terceiro ano, não pega nem no lápis. Vamos supor um caso de autismo severo, que você vê que a idade já é avançada, já era para estar no nível dentro do esperado, já escrevendo, lendo e redigindo textos, pequenos textos, e ela nem pega no lápis ainda. Então, o que a escola pode oferecer para ela chegar nesse nível? Porque para o pai
o problema somos nós. O problema é o educador, é a escola que não tem o apoio, uma oferta de. Então, nós vamos começar não nos defender, nós vamos explicar e apresentar para essa família quem é o filho. Então, o que nós observamos durante a avaliação, então, aquela semana de início de aula, nós estamos avaliando esse aluno, colocando a intensidade, percebendo a intensidade de comprometimento, traçando um perfil para depois apresentar para o pai o que nós vamos fazer primeiro, depois, e o que ele pode colaborar para a gente chegar ao pegar do lápis. Porque ela quer que escreve, mas nem pegar no lápis ainda não pega. Então, nós vamos mostrar todas as etapas até chegar, né? Num percurso comum, com os desafios em relação ao comportamento desse TEA, que a gente sabe que ele tem, aí a gente já vai falar para os pais, e nós vamos, sabe o que fazer? Treinar e capacitar os pais. Nós vamos apresentando, reapresentando o filho para o pai de novo. Então, isso faz parte do programa educacional. A gente acha que não vai ter tempo, né? Mas a gente pode fazer isso toda semana. A gente pode fazer nas reuniões, não deixar estourar muito para as reuniões de pais. Tudo que estiver acontecendo na escola, as adaptações, a maneira de fazer, traçando o perfil, o pai assine, sabe? Primeiro a professora está treinando ele sentar, depois a professora está treinando ele esperar. Aí ela apresenta a atividade, mas ele não consegue dar resultado porque ele fica 5 minutos na cadeira. Ele já levanta e busca os STEAMs. Ela está usando os STEAMs, que depois eu vou falar sobre eles, 5 vezes na manhã. Então ele fica muito ansioso, o tempo ele passa só regulando, autorregulando o seu comportamento. Aí nós vamos buscar ajuda com os profissionais, que isso nós vamos falar mais para frente, tá? Então, geralmente, pais cuidadores precisam reforçar os comportamentos em casa. Mas para isso eles precisam entender o que a gente está fazendo na escola. E não é as cobranças que eles têm, é o que ele necessita. Então, em avaliação, por isso que eu falo, quando a gente conhece, sabe da intensidade das coisas, do comprometimento, nós apresentamos um filho para o pai que ele já sabe que ele tem, mas que a escola observou, então nós estamos conversando na mesma língua. Aí eles desarmam, sabe? Aí começa a parceria da escola. É isso, é dessa forma que eu gostaria que vocês vissem. Já no caso de adultos, é preciso compreender as limitações. Então, nós também temos em fase de adolescência, as limitações, eles não querem, eles não se abrem, tem uma autoagressividade muito grave, daí nós precisamos de outras parcerias, que entra o caso de fazer relatórios, encaminhamentos, entrar em parceria, aumentar essa equipe multidisciplinar, porque essas limitações acusam situações que às vezes são mais graves e que depende de outros tratamentos possíveis, até medicamentosos, para inserir um novo contexto, um novo desafio na vida dessa criança. Porque a escola, ela tá ali para colaborar, entrar em parceria, ela não tá para destruir vidas e agressões, violência em relação à criança, né? Tudo que for para colaborar em parceria e também pensando na qualidade de vida. Nós vivemos feliz, com prazer, né? É para ser assim. Tem o sofrimento, mas o sofrimento ele é aprendizado. Eu também costumo dizer, toda mudança causa um desequilíbrio em nós e nós temos que saber entender e compreender esse equilíbrio. Uma pessoa comum, ela tem esse desequilíbrio, ela se autorregula, né? Ela procura tudo isso dentro de si. Os TEAs, eles precisam de apoio, de suporte, então nós precisamos apresentar esse mundo para que quando há desequilíbrio, ele consiga ter um controle para manter sua qualidade de vida. Isso também é importante. Então, assim, toda e qualquer escola tem o PEI, é algo que é necessário, importantíssimo. A gente também tem que saber por que que tem PEI. Ah, escreve sempre as mesmas coisas, todo ano as mesmas coisas. Os objetivos podem ser as mesmas coisas, as estratégias têm que ser diferentes, os pensamentos, a maneira de ver. Então, talvez nessa formação aqui vocês comecem a pensar que essas colaborações são importantes para que haja reflexões em relação à sensibilidade do olhar em que o aluno apresenta e quais as necessidades no momento que ele apresenta. A gente fica tão
com o compromisso, né, e responsabilidade com a escola, com a documentação, que a gente esquece de ter esse olhar e com certeza nós conseguimos transpassar isso para o papel, né, e transformar eles em objetivo. Então, todo esse movimento, ele é personalizado. Então, se você pensar, dá para colocar tudo que eu falei numa pessoa só? Não dá. São ações, reflexões, aceitações, interações com a família ou não, diferenciadas. Então, por isso que alguns levam a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Quando a gente começa a envolver todo esse trabalho numa equipe só, quando os pais aceitam e entendem quem é o filho e o que ele apresenta, a colaboração começa a aparecer. Os reflexos são no aprendizado. Então, ele começou num plano individualizado. Hoje, nós temos a interação, conseguimos falar do aluno de uma forma totalmente diferente, porque essas observações sensíveis que nós tivemos por conta das avaliações, das escalas, da incompreensão do diagnóstico, nos ajudou a fazer um movimento na escola totalmente diferenciado, que é isso que ajuda bastante. O material didático, se é uma escola que usa material didático, tem que ser atraente em relação a cada um, né? A cada um. Se fosse ver, se fosse usar o livro didático, cada um tinha que ser um tipo de movimento, né? Para chamar a atenção dos conteúdos que vão ser passados. E outras questões que a gente já está careca de saber, menos exercícios, mais imagens, em parceria com o que está fazendo academicamente, eu tenho que colocar outros objetivos que vão ajudar ele a somar para garantir os objetivos em relação objetivos alcançados em relação à parte acadêmica também. Então, eles precisam ser simples, reduzidos, estar no mesmo contexto da sala de aula, não é diferente, porque a gente está numa época de pensar que houve alguns casos, houveram, né, alguns casos de crianças atendidas, elas ficavam pintando desenhos para não incomodar. Então, desenvolveu um prazer ali meio que empurrado de pintura. Então, pinta que é uma beleza, né? Mas não sabia nem o conteúdo que estava acontecendo, não fazia trabalho em grupo, nem em parceria. Então, eu vou colocar situações de aluno não verbal para falar uma apresentação? Não. Então, se ele é bom em desenho, ele apresenta o desenho junto com o grupo. Então, despertar essas habilidades, avaliar essas habilidades, porque às vezes a gente nem conhece o aluno, né? Quantas vezes eu atendi pais e perguntei do que seu filho gosta de comer, o pai nem sabia. Isso não é com TEA, não. Num aluno normal, nem sabia o que a criança gosta de comer. Eu gosto muito de mapear alunos, sabe? No começo do ano eu coloco o nome no meio da sulfite lá, o nome do aluno, a parte física, coloco a questão dos gostos e preferências, como que é ser alfabetizado no alfabeto pré-silábico, vou colocando, mapeio. No final do ano é super engraçado. No começo do ano eu faço essa folha, no final do ano tem que mudar. Essa folha tem que mudar, tem que acrescentar. Claro, tem coisas que a questão física cresce, não cresce, alguma coisa nesse sentido, mas as modificações são verdadeiras, né? Dependendo de se é sentimento e aprendizado, modifica mesmo. Quando eu realmente conheço meu aluno e eu sei do que ele precisa. Então, aqui tem várias questões peculiares até do TEA, né? Que vocês vão ver e depois ler com mais calma e inserir aí dentro das práticas que vocês já fazem e eu sei com muito êxito. Outros aspectos fundamentais para a inclusão de crianças com TEA é assim, que nós temos o material dentro da sala de aula, mas nós temos o espaço físico, os recursos de apoio, o nível de atividade, de complexidade das atividades. Nós temos essa equipe que é responsável por essas crianças, então quem são? O ritmo, nós temos que pensar no ritmo de aprendizagem da criança, o tempo que elas vão ficar nessas atividades, e quais são outras sugestões que podem
colaborar por essa manhã ou por essa tarde para a criança estar lá nessa instituição educacional e o que eu posso proporcionar de melhor para essas crianças. Depois vocês vão entender melhor mais para frente algumas dicas em relação ao tempo que a criança passa na escola e como que eu posso passar esse tempo na escola com bastante desafio, sem que ela perceba que ela está sendo estimulada. Então, poderá ser necessário modificar as instruções das atividades, alterar o formato das aulas. Então, eu até coloquei isso porque é tão padrão, é tão normal entrar na sala. Bom dia, olha no canto lá tenho as atividades que vai realizar. E aí eu tenho o TEA, eu esqueço que toda essa instrução inicial é o ponto de referência para as coisas encaminharem e eu estar atento e tranquilo e acomodado e dentro do meu controle do que vai acontecer. Né? É como assim você tirar eu de uma sala e colocar na outra e eu tentar entender o que estava acontecendo. Então eu levo um tempo para isso. Então o TEA ele tem muito disso, ele precisa de referências, sinalizações, e às vezes o formato das aulas nos ajuda no quê? Por exemplo, se eu começo assim e eu vejo que o meu TEA fica agitado, então de repente começar o formato da aula de uma maneira diferente. É construída em grupo. Ah, mas eu vou voltar lá nos anos do tempo da pré-escola. Isso pode ser temporário. Esse formato seria para ajudar e acalentar aquele coração que está assustado. Eles ficam muito assustados quando não tem controle da situação. Ele é inserido num grupo que ele não está entendendo ainda o que acontece. Para ele entender, ele precisa de apoio, de amparo, né? Aí, em muitas salas que eu orientei, começar a sala de aula com relaxamento foi a solução. Outra sala que eu orientei era o andar. Andou na escola, verificou todos os campos, entrou na sala, todo mundo já estava acostumado. Inclusive o TEA saía junto com todo mundo, já sabia que tinha que dar aquela volta, verificar tudo e voltar para a sala de aula. Aí depois começou a colocar as ações nessa volta, né, gente? Pega tal coisa, já traz para dentro da sala, porque daí não vai sair mais. Pega a garrafinha, sai, vai encher d'água, já volta, senta. Essa volta colocava ele regulado para poder iniciar a tarde. Então, isso serve para uma sala, para outra faz de outra forma, para outra fez um cartaz, um quadro que eles colocam lá, aí ele cola no caderno as etapas em seguida para ele visualizar toda hora e não só ter no quadro, ele tem para ele também. Isso ajudou ele ter um autocontrole de tudo. Ele vai riscando tudo aquilo que já foi feito, para ele saber que está terminando a aula, que logo ele vai embora, ele não vai ficar perguntando. Isso também ajuda muito em relação à rotina de sala de aula. E para saber se todas as estratégias estão funcionando, é fundamental observar com regularidade o avanço do aluno e se as dificuldades ainda persistem, porque é uma coisa de se pensar, né? Eu fiz tudo e não estou avaliando se as dificuldades estão persistindo, ou se elas estão persistindo, eu tenho que mudar de estratégia com certeza. Agora eu cheguei nesses STEAMs que eu falei lá atrás, né? Que é muita informação, né? Esses STEAMs, e até a Maria Amélia falou de algumas caixas de atividades, de jogos que vocês têm na sala de aula, cantinho de leitura. Esses STEAMs são autorreguladores e muitas vezes o TEA já traz de casa, né? Alguns objetos que ele gosta, tem apreço por eles, por autorregular. Então, eu tenho até alguns desenhos aqui, tem crianças que gostam desses brinquedinhos pop, acho que é isso que fala o nome, alguns que estrala, que aperta, isso autorregula a criança no momento de maior pico de ansiedade, de autoagressão, às vezes não é esse tipo de STEAMs, é um STEAMs de dar volta, pegar na massinha, pintar, algo que você encontre, porque assim, se você perguntar para o pai do seu TEA, o que faz a calma, o que acalma quando ele entra nesse momento, o que você faz, a gente tem que entender quais instrumentos que ele usa e tentar trazer para os momentos de não controle esses STEAMs. Claro,
A meta é tirar, a meta é diminuir os steams. Então, durante a tarde eu uso 5 steams, 5 minutos e momentos de steams, porque ele fica muito ansioso. E esse muito ansioso é porque eu não faço rotina, ele não sabe o que vai acontecer, eu não anuncio, porque o antecipadamente ajuda quando eu antecipo e falo, olha, depois disso vem isso, depois daquilo vem isso. Eu consigo preparar meu aluno para as atividades. Então, essa antecipação também tira e dá uma baixada na ansiedade, porque ansioso todos nós somos. Nós temos esse autocontrole dentro de si. Eles não conseguem, se eles não têm o concreto de referência e alguém que sinaliza a toda hora, um sininho que avisa, pinirim, calma que já falta 5 minutos. Pinirim. Sabe assim, algo desse sentido? Claro que nós não vai ficar apertando campainha toda hora dentro da sala de aula. Eu digo em relação à colagem, sim, da rotina para ele ver e perceber esse X que fica no controle dele do que já foi e do que vai ser, a referência de pós-lanche ter tal coisa e é uma coisa prazerosa que ele gosta, ele fica esperando. Então, essa rotina durante a tarde na escola ajuda muito na harmonia pedagógica, nessa harmonia de ficar dentro da sala de aula, que para eles é um desafio muito grande. Eu sei que tem crianças que vão embora mais cedo. O que nós temos feito para ela poder ficar até o horário, né? E persistir nesse tempo de desafio para eles mesmos, porque realmente eles não aguentam. Realmente há a possibilidade de aumentar o tempo, mas tudo tem que ficar dentro do controle deles, do entendimento e compreensão. Então, será que nós estamos apresentando o mundo de acordo com tudo isso para passar realmente uma tarde da 1 às 5? Um exemplo, tá? O horário. E ele tem todas as atividades e consegue ter controle, essa ansiedade tem baixado, tudo isso que eu falei anteriormente, eu consegui entender e compreender o TEA, a intensidade do TEA nesse menino, e as atividades estão provocando a melhora no quadro diagnóstico, né? Porque ninguém vai ficar com um quadro diagnóstico e deixar regredir questões que eu poderia ter estimulado e ele progredir para melhor convivência e uma efetiva inclusão. Porque a efetiva inclusão depende desse olhar do diagnóstico, da compreensão, da intensidade, quais são meus objetivos, usar de antemão as escalas, entender esse DSM-5, o CIF, que nos ajuda muito a pensar em estratégias para utilizar em sala de aula. Nesse slide aqui eu tenho as estereotipias, né? E eles têm muitas estereotipias, alguns mais, outros menos, né? A gente tem que retirar essas estereotipias, mas elas ajudam a autorregular. Claro, se as estereotipias tomar conta do tempo muito grande do rendimento dele em sala de aula, isso compromete o caminhar aí do aprendizado do aluno. Então, assim, essas estereotipias, eu utilizo os STEAMs, que são esses objetos, para poder autorregular, mas daí eu troco por outra coisa. Eu não vou deixar ele andando na ponta dos pés o tempo todo. Movimento repetitivo das mãos em frente aos olhos. Então, ele fica balançando a mão na frente dos olhos. E aí eu deixo lá, porque ele está se autorregulando. Não é isso. Ele precisa desse movimento, desse tempo, mas eu já vou inserir a próxima estimulação. E aí ele sabe que ele pode usar outros STEAMs em outros momentos para se autorregular. Então também não é o tempo todo. O desafio é diminuir cada vez mais. Então tem alunos que eu usava 5 STEAMs, 4, 3, 1 STEAMs e olha lá esporadicamente, porque ele já se autorregula por si só com pensamento, com controle do pensamento, tá? O que é importante? Comportamento, a gente vai inibir apresentando a vida para ele, né? Para ele ter uma certa liberdade de pensar o que vem antes, o que vem depois e quando está acabando, para não ficar, porque ele não é de perguntar, ele não é de saber, ele precisa de referências. Então, cabe a nós instalar uma rotina de vida diária para essa criança, né? Tanto em casa quanto na escola. Então, rituais que nos fazem sentir melhor, estabilizado, antenado e com a saúde neurológica
saúde mental. Então, é interessante quando a gente vai numa reunião, saber o tema que vai ser acolhido lá. Às vezes eu tenho uma prévia de leitura, às vezes eu já vou pensando em questões que eu posso perguntar, né? Agora, quando a gente é mergulhado dentro de uma sala, que eu não sei nem o que a professora vai dar, por exemplo, eu gosto de referências assim, ó, segunda língua portuguesa, terça matemática, quarta. Então, como que eu faço meu aluno tenha gravar essas referências? Quais recursos? Tem inúmeros recursos que eu posso utilizar para ele ter um controle mental, para ele ter ficar interagindo com o assunto, sabendo o que ele veio fazer, né? E aí, de repente, ele começa espontaneamente mostrar interesse, porque ele ficou dentro do controle dele, né? Ele tá buscando também mais informações. E ter uma sequência de trabalho, que isso também faz parte da rotina. Quais são as necessidades de sobrevivência? Então, também pensar que na rotina ele tem que chegar, lavar as mãos, passar álcool em gel, nós passamos a pandemia aí, né? Daí vai ao banheiro, tem o cartãozinho do banheiro, de repente é um não verbal, mas ele tem a necessidade no banheiro e eu que tenho que falar para ele ir. Não, ele vai começar a ter iniciativa. Então, eu vou fazer o cartãozinho da comunicação alternativa, o símbolo da privadinha, aí ele pega esse cartãozinho, ele leva para auxiliar ou para mim, aí ele vai até o banheiro, então ele sabe que quando treinar, né, primeiro eu faço junto, vou junto, depois ele vai começar a ir sozinho, ele só sinaliza, às vezes ele levanta a mão, o cartãozinho na mão, já começa a despertar uma comunicação espontânea, e daí começa a balbuciar o nome, banheiro, e talvez é nesse ponto que começa a falar, né? E você fala, olha, ele não falava até o tal ano de idade. Daí ele começou a falar porque abriu a compreensão, estimulou para tal. Por isso que começou a falar. Tudo estava guardadinho, tudo foi estimulado. E aí, o momento certo, ele começa a entender que o funcionamento deveria ser assim. Então, o desafio é aumentar o maior número de conexões para ampliar o conhecimento do mundo. Então, a gente tem que entender que a escola tem uma funcionalidade na vida dele. Primeiro, as interações, segundo, a comunicação, talvez seja a primeira comunicação, as interações e controle de comportamento, né? Porque nós não podemos comportar dessa forma em qualquer lugar. Nós precisamos ter esse controle de comportamento. Então, não basta ter neurônio, nós precisamos saber usá-los. Então, já é comprovado que não tem diminuição de neurônio na cabeça. Vários artigos explicam o TEA. Então, tá lá, preservadinho. Tá precisando formar conexões. E a gente forma conexões que jeito? Proporcionando estimulações, que é isso que é o mais importante. Então, a gente tem que refletir assim, ó. O TEA, o aluno TEA, ele vê o mundo como ele vê, né? Então, ele tá vendo o mundo do jeito dele. Ele vislumbra e entende o mundo daquela forma. Mas o mundo, a gente tem que apresentar o mundo como ele é para eles. Então, assim, eu vou usar um exemplo aqui. Tinha uma mãe que queria muito que o filho comesse presunto no pão e ele não aceitava. Aí ela começou a chamar o presunto de rosa para ele comer. Ele começou a comer. Então, na escola, em qualquer lugar que ia, tinha que falar rosa. Se falasse presunto, ele não comia. Esse é o mundo que é? Não é. Não, o presunto chama presunto, ele não chama rosa. Então, foi apresentado o presunto para ele. Ah, de que forma? Falou que era o nome presunto? Não. Mostrou como faz o presunto, mostrou de onde vem a origem animal. Eles têm intelecto para isso. Isso foi um envolvimento, uma interação muito grande. E aí ele aceitou o presunto na vida dele. Então, tudo é questão de planejamento. Então, quanto menos conhecimento eu tiver, maior vai ser o sofrimento desse meu atendido, desse meu aluno, dessa minha inclusão. Então, eu tenho síndrome de Down, eu tenho deficiente físico, eu não tenho informações de como ele funciona, não sei quem são os pais, como ele vive, como ele reage a isso, como ele faz para fazer xixi, cocô, como ele come, o que ele come. Desenhe seu aluno.
Conheça o seu aluno, abre a porta para esses pais falar, mesmo que você ouça de uma forma negativa, é negativa no momento para você. Não tem que ter julgamento quando há relatos da história de vida de cada um, e receba como informações essas, por isso que fala, né, do quebra-cabeça, que eu vou montar esse quebra-cabeça. A escola tem essa missão. Esse quebra-cabeça vai sendo montado. Nós vamos colocar pecinhas. Talvez o pai coloque uma e nós colocamos uma neste ano. O ano que vem nós colocamos mais duas, a equipe multidisciplinar coloca outra, a vizinha coloca outra. Quem são os donos dessa peça? É um todo. A criança e a equipe, a comunidade escolar faz parte desse todo. Então, grave sempre isso. Quanto menos conhecimento eu tiver, maior é o sofrimento dessa criança. Então, dentro das rotinas, a gente tem que fazer um levantamento dos altos cuidados que eles apresentam, da regularização do sono, já é comprovado. O ser humano que não tem uma noite de sono tranquila, ela tem uma descarga elétrica muito grande, né? Não estou falando de convulsão, estou falando de não relaxar, não descansar, não organizar o pensamento, os estímulos que foi recebido. Então, muitas crianças com TEA têm alteração de sono. Pergunte, você sabe se seu aluno dorme a noite inteira? Como que ele dorme? Porque tem criança que é tão agitada o sono que ela dorme e vira de ponta cabeça, né? Há químicas, nós temos uma química natural que chama melatonina. Alguns neurologistas já estão inserindo melatonina artificial, isso já é antigo, para as crianças com TEA e outras deficiências, porque não produz para dormir, para descansar. Elas funcionam à noite e de dia elas dormem. É totalmente ao contrário. Então, essa regularização do sono é muito importante para todo e qualquer ser humano. Diminuir estímulos para dormir, que são essas telas, que eles são viciados em telas, né? Tanto televisão quanto celular, né? É algo que evidencia um aprendizado mais rápido, mas não é só isso na vida. Ela sabe clicar um botão de celular, mas ela não sabe apontar um lápis. Ela não sabe fechar um zíper, inserir um botão. Então, tem situações de aprendizado que a própria vivência, ela mecânica e prática, vai ajudar a compreender esse mundo. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Nós precisamos inserir vivências importantes para chegar na parte acadêmica, porque o acadêmico depende muito dessas vivências, dessa base. Então, tem criança que fala inglês perfeitamente, espanhol, alemão, mas não sabe limpar o bumbum, né? Comer sozinha, saber o nome do alimento. Então, tudo é imposto. Então, essa é a qualidade de vida que eu quero oferecer para o meu filho. Então, nós traçamos um perfil assim, mãe. Você tudo bem? Concorda? É de acordo com as avaliações, nós notamos dificuldades. Porque se ele não souber o nome do alimento, na hora de escrever o nome do alimento lá, ele não vai identificar o desenho, porque ele não sabe. Então, nós vamos mostrar o tomate para ele, pintar o tomate, recortar o tomate, aí nós vamos escrever o tomate. Não é assim o aprendizado, passo a passo, de acordo com a nossa compreensão e conhecimento, mas nós precisamos estimular. Então, assim, o que vai acontecer? Vai chorar, vai desequilibrar, vai ter crises, porque é um direito dele. Ele está se comunicando, principalmente os não verbais, mas a gente nunca vai abandonar. Então, há momentos de crise, assim como a Maria Amélia disse, né? Tem momentos de bater a cabeça, tem momento de choro, de desequilíbrio, e aí vocês controlam dentro da situação de vocês. Agora nós já sabemos, tem os stings, tem a volta, quantos stings eu uso com esse aluno, quantos stings eu uso com esse, eu vou diminuir, o desafio é persistir, quanto mais tempo é o ganho da tarde, ele persistir. Então, como que eu faço para evitar? Nós vamos avaliar isso, nós vamos ver nos próximos slides. Então, a questão é nunca abandonar. Então, assim, organizar o comportamento alimentar, porque tem crianças também que têm uma irritabilidade de falta de alimentação, de energia, né? E elas não sabem falar, tô com fome, aí tá correndo, tá queimando o meu estômago, tá isso, aquilo, porque às vezes se alimenta tão mal e são poucas coisas e produtos condimentados. Eu tinha uma aluna que só bebia Coca-Cola.
São alimentos industrializados que a gente não é que tá falando que não pode, cada um come o que achar melhor, mas que falta nutriente também, né? O nosso cérebro precisa de energia e a gente sabe quanto que alimento é importante para a nossa vida. Então, sabe que seu aluno come todos os dias? Ele almoça? Tem teia que eu já vi chegar na escola sem almoço nenhum. E daí deu 2 horas da tarde, ele começa a gritar, berrar, e aquele choro, aquele descontrole. Era fome. Então a mãe não mandou, não, ele não almoçou, ela já fala sinceramente pra gente, manda uma ou na escola já tem algum combinado que um STEAMs dele é o alimento. Vai ser o alimento. Porque como que a criança só vai sentir fome 2 horas da tarde? Ela tem o descontrole do sono, ela não se alimenta direito, ela só come daquele alimento. Gente, para haver harmonia pedagógica, nós vamos ter que compartilhar dessas informações para poder estruturar uma rotina legal de convivência. Senão nós não vamos conseguir. Os desafios de ampliar esses alimentos, vai no nutricionista, a mãe entra em parceria, ela vai inserir um alimento novo na vida dela. Mas nós sabemos que boa parte das crises podem ser nutricionais, né? De falta de alimento ou de fome, que ela não se alimentou, né? Então, assim, quando a criança vem nesse descontrole, quanto tempo eu levo para organizar essa criança na escola? Muito tempo, né? Eu levo muito tempo de não conseguir reorganizar essa criança e às vezes ela passa de uma maneira assim tão agitada que eu não consigo nem controlar o comportamento, né? Aí tem a rotina diária e eu vou falar agora de uma informação muito importante, que são os comportamentos interferentes. Eu vou deixar essa parte da nossa palestra para depois, e nós vamos fazer 2 partes agora, nós vamos continuar daqui a pouco, tá bom? Beijão, daqui a pouco eu volto.